Boa tarde, Gramado. Nós estamos aqui com a artista plástica Rita Gil. Rita, vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história e começando com a cidade. Nós estamos em Gramado e você é gramadense, não é? Sim. É daqui da cidade, de Gramado. E o teu trabalho começou aqui, quando começou? Ou que forma começou? Viola, eu nasci aqui, nesse local onde eu tenho ateliê hoje. Ah, que bom! Em 1955, quando Gramado ainda era uma província, né? Sim. Gramado não tinha asfalto, a gente andava a cavalo pela Borges até a praça e voltava, né? E então, quando eu tinha o quê? Eu acho que 10 anos, 6 anos. A gente mudou da casa daqui, mas continuamos morando aqui perto. E aqui perto existia o artesanato gramadense, feito pela dona Elizabeth Rosenfeld, que foi a mulher que introduziu a arte em Gramado, né? Tanto cinema, teatro, artes plásticas, esculturas, né? Enfim, ela tinha um ateliê aqui pertinho, e lá ela difundia a arte. Era na parte de cima aqui, não? É aqui perto, onde tem o Rissul hoje. E eu, como era... A minha mãe fazia alta costura e costurava para ela. Então eu ia junto com a mãe fazer as provas. Enquanto ela provava a roupa na dona Elizabeth, eu percorria o artesanato, que era formado por vilas, pequenas vilas. Daí tinha a vila da escultura, a vila do tear, que ela fazia muito tear, e eu ficava por ali olhando, né? Mas isso inconscientemente, eu olhava porque era colorido, porque era bonito. E então, isso, eu acho que aí eu iniciei o meu processo de gostar de arte, né? Enfim, o meu avô fazia esculturas em cimento também, assim, bem rudimentar. E a mãe, como costurava, a minha avó bordava. Então eu vivi nesse meio, a tia que fazia crochê, e então eu vivi nesse meio de moda e de arte. Eu crescia, e Gramado começou com o Festival de Cinema, a dona Elizabeth fez o Kikito, né, que é o troféu, que era em madeira. Tudo isso aí eu acompanhei. E então, não sei te dizer o ano, eu tinha 18 anos, fui para Porto Alegre para fazer vestibular, para estudar, né, que aqui não tinha nada. E qual era o teu destino lá? O que tu queria fazer? Eu queria fazer medicina, mas eu não passei em medicina e fui para Unicinos. Lá eu fiz teste para enfermagem, eu não passei no teste psicológico. Como eu gostava muito de desenhar, eu fui para arquitetura. É o destino. Aí eu vi que era isso que eu queria, né? Isso que eu queria. Não gostava de cálculo, não, né? Na medicina não me dei bem. Eu fui fazer arquitetura e gostei muito, né? Então eu fiz arquitetura e continuava voltando um pouquinho, assim. Aqui com 10 anos eu fazia meus quadros já. O meu avô fazia as telas com sacos de açúcar. Sim. Fazia o bastidor, né? Fazia a tela e eu pintava. Só que eu não tinha tintas, aqui não tinha livraria, não tinha nada. Então eu fazia tintas com café, com frutinhas que eu pegava no mato, uva, matinho, pegava o matinho, fazia tua própria tinta. Fazia uma aquarela, né? Sim. Desenhava no papel com essas minhas tintas. E aí, daí eu dei uma paradinha e comecei a desenhar na arquitetura, né? O desenho arquitetônico, aonde veio o desenho da figura humana, mas aquela figura humana, né? Toda estilizada. Me formei e logo, assim, formada, não tinha emprego, né? E aí eu fiquei em Porto Alegre fazendo cursos. Entrei no Ateliê Livre, fiz cursos com o Danúbio, com a Vera Wildner, com vários. Pegasse uma geração boa lá do Sim, anos 83, 84. Eu trabalhei no Teatro São Pedro, na restauração,
do teatro, desenhando, né, as garrafinhas, também me fortaleceu, né, na arte. E comecei a fazer pintura com a Vera Wildner, onde eu fiz a minha primeira exposição individual em 86. Aí trabalhando como arquiteta e estudando, né, artes. Lá em Porto Alegre, no Ateliê Estágio, fiz a minha primeira exposição individual, que foi um tema político. Gente jovem, né? E podia, né, ficar pintando a política. Se chamava Brasil Maravilha, onde eu fiz o Pequeno Príncipe, a Alice e o Peter Pan chegando durante o Plano Cruzado. Eu não tenho mais nenhum. Era uma crítica mesmo. Sim. E daí eu fiz a segunda, eu fiz uma individual aqui no Serrano, que era o Cometa Halley. O Cometa Halley ia passar, não lembro o mês. Eu lembro que... Lembra do Cometa Halley? Sim, o pessoal esperou, eu também esperei. E ele não passou, né? E aí eu fiz a exposição na noite que ele... Que ele ia passar? Que estava acontecendo, acho que o Festival de Cinema. As criancinhas ainda tem as criancinhas olhando e o cometa passando, né? Só que o cometa não passou. E depois eu segui fazendo coletivas, eu tenho inúmeras coletivas e individuais também. Fui me aperfeiçoando, né, com todos os cursos que eu fiz e cheguei nisso aqui que a gente está vendo, que é meio naif, meio contemporâneo. Eu digo que não sigo nenhuma linha, que é Rita Gil, né? Sim. É o estilo Rita Gil. Espero que as pessoas vejam assim. Que bom, isso é um estilo que tu tem mantido durante toda a tua vida com todo o teu trabalho. Desde o início. Desde o início. Não tem mudado. Muda o tema, mas a base da minha pintura é essa. Faço escultura também, sigo a mesma linha. Eu fiz há 11 anos, quando eu conheci a Clara Pechansky, eu fiz a exposição dessas cabeças, que eram 20 cabeças. Se chamava Cabeças Cheias de Histórias. Elas contam a história aqui dos campos de cima da serra. Quando eu tomei posse de um baú cheio de documentos, cartas e fotos da minha família, que são imigrantes açorianos que ganharam as Sesmarias aqui, né? Nos campos de cima da serra, se fixaram ali. E eles deixaram toda essa documentação desde 1822 até 1930. Então eu estudei essas cartas, esses documentos, né? E fiz as cabeças cheias de histórias. Cada uma conta a história de um personagem. E o teu trabalho, ele tá relacionado aqui, né? Tu tem colocado alguma coisa fora da região de Gramado? Tipo Porto Alegre, São Paulo? Sim, já coloquei. Minas, onde aparece a gente vai, né? Daí mais coletivas, né? A mini arte internacional. Eu conheci a nossa querida Clara Pechansky nessa exposição aqui de 2011. Ela foi para divulgar a primeira mini arte em Gramado. Ela foi na minha abertura da exposição. Lá a gente se conheceu e eu comecei a participar das mini artes. Então eu sou uma internacional, né? Artista internacional. Claro. Então, alguma coisa para o futuro, vai participar também da abertura da mini arte. Sim, estaremos lá. No sábado agora, no sábado agora. Tem obra nessa... Tem uma obra, sim. Nessa sessão? Sim, e tem um grupo de gramadenses o grupo de gramadenses que eu coordenei, né? São 15 gramadenses que estarão participando. Não, ele está sussurrando uma coisa aqui que eu não entendi muito bem o que ele quer. Fala, cara. Não, Rita, eu gostaria de saber, até para o pessoal entender, como é que funciona aqui o teu ateliê, né? Ele é aberto à visitação, como é que funciona toda a sistemática? Ele é aberto com hora marcada, porque eu não fico sempre aqui no ateliê, né? Mas está totalmente aberto, dias de semana, final de semana, sim. Tu recebe grupos aqui? Recebo grupos também, sim. Crianças, grupos de... Já veio o show Dornelles, vem seguido aqui com as
as alunas dele e recebo qualquer grupo que queira. Alguma coisa no futuro que está prevendo com relação ao teu trabalho? Alguma exposição? Eu estou Tá montando algum... montando assim, só na minha cabeça uma exposição, talvez para o ano que vem, sobre infância, sobre brinquedos, bem lúdico assim, talvez sobre a minha criança, que o meu nome é Rita Márcia. Talvez eu estou pensando em fazer Márcia, sua infância, alguma coisa assim, né? A menina Márcia, não sei, tá em buscando ainda. ainda. Aqui dando um spoiler. Tá bom. Então tá, muito obrigado pela tua entrevista, vamos continuar falando e muito sucesso no teu trabalho. Eu que agradeço a visita de vocês e convido a todos, né, que quiserem conhecer o ateliê, é só entrar em contato que a gente marca uma visita. E sábado na Miniarte. Sábado na Miniarte. Não. A função da Miniarte. O que é, seu gato? Você não fala então para ela. Dentro da Miniarte, tu tens uma função, né? E qual seria essa função, assim, aqui na nossa cidade? Sim, eu sou assessora local. Eu dou suporte para a Clara, né? No que ela precisar. A gente já está há vários anos, desde 2011. São 10 exposições já. Então tá, muito obrigado. De novo. Eu Tem que mais agradeço. alguma coisa, seu Ricardo Belo? Se eu perguntar, não, tá bom?